Bom, a gente viu como se declara uma variável e agora a gente vai ver como essa variável se comporta em determinados cenários, em determinados escopos, ok? Então, só para a gente começar, eu declarei uma variável aqui com pouca criatividade, o número x, e somente imprimi no console, retornando aqui então que x é undefined. E por que x é undefined? Porque ele não tem definição. Não tem definição porque não atribui valor e o JavaScript só consegue saber qual é o tipo da variável pelo valor atribuído, não é verdade? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 10, eu vou mostrar aqui, então ele mostra que x vale 10 aqui para mim, beleza? Até aqui, sem novidade nenhuma, acho que você já havia previsto esse resultado. Mas o que acontece ao tentar acessar essa variável dentro de um escopo diferente, dentro de um escopo aqui específico que a gente vai criar. Lembrando que escopos são espaços em que eles podem ser espaços de execução de uma estrutura de decisão, como if, uma estrutura de repetição, como for, while, ou então pode ser uma função, beleza? Então, a gente pode representar um escopo simplesmente por essa abertura e fechamento de chaves. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar acessar essa variável aqui que a gente criou dentro desse escopo específico, tá certo? Dentro desse escopo aqui que está contido dentro do escopo global, que é o escopo do script, ok? A gente vai tentar aqui acessar. Antes disso, eu vou só voltar ao valor. Colocar aqui, então, o primeiro x, ok? Vale 10 e o segundo x também vale 10. Ou seja, a gente conseguimos concluir que ao declarar uma variável dentro do escopo global, ela também está acessível dentro de um escopo local, ou seja, dentro de um escopo aqui que a gente acabou de criar, beleza? Eu vou ainda colocar esse console.log, em que eu vou colocar o mesmo valor de x, ok? E a gente vai ver então que esse primeiro console vale 10, esse outro aqui valeu 10 e esse outro aqui valeu 10. Então, sem problema nenhum. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar alterar o valor dessa variável x aqui dentro desse escopo local. Eu vou atribuir 20 para essa variável. O que vai acontecer? Quando a gente executar, eu tenho 10 para o primeiro x, beleza? Eu tenho 10 para o segundo x, que é esse console log. Eu altero o valor de x e peço para imprimir novamente. E ele vale então agora 20. Isso significa que se eu declaro uma variável com um var dentro do escopo global, ela está acessível dentro de um escopo local, ok? Acessível dentro de um escopo local. E eu também posso alterar essa variável dentro desse escopo local, que ela passa a valer para o escopo pai, né? O escopo original, né? O escopo que originou essa variável. Agora eu vou além, eu vou declarar dentro desse escopo local uma outra variável com o nome de y e vou atribuir um número para ela de 30. O que aconteceria se eu tentasse ler y aqui fora desse escopo? Veja que eu não estou declarando y dentro do escopo global, mas sim dentro do escopo local, beleza? E lendo ele aqui fora desse escopo, fora dessas chaves, beleza? O que acontece? Vamos lá? Vamos rodar. Então, aqui quando eu imprimo o meu console com o Y, está aqui o número de 30. Então, isso nos leva à conclusão que, quando eu declaro uma variável, beleza? Dentro de um escopo global, ela está acessível, eu posso ler dentro de um escopo local, eu posso alterar dentro de um escopo local, que o que eu altero aqui nesse escopo também vale para o escopo a qual ela foi criada. E também, se eu crio uma variável dentro de um escopo local, ela está também acessível dentro do escopo global, dentro do escopo do script, beleza? Então, o x, ou var, né, a declaração com variável aqui que a gente está colocando var x, seria equivalente a uma variável
global. Ou seja, essa variável global, ela pode ser criada e pode ser acessada a hora que bem entender dentro do nosso programa. O que também nos leva à seguinte recomendação: cuidado, porque se eventualmente você for como eu, tiver pouca criatividade e começar a declarar variáveis aí, por exemplo, x, y, z, sem querer, dentro de algum escopo global, local, perdão, do seu programa, você pode alterar sem querer e depois, na sequência, isso aqui ela pode causar bugs ou mau funcionamento do seu programa, tá? Claro que aqui ainda está visível, mas vamos supor que isso aqui seja uma função que esteja em outro arquivo JS. O que aconteceria? Fica difícil da gente saber, né, como as coisas funcionam em outras funções. Então fique bastante atento, beleza? Com as recomendações de usar nomes melhores que X, tá bom? E também para tomar cuidado com isso daqui.